Temos ouvido testemunhos importantes aqui do poder de Deus. Tá ligado? Temos ouvido aqui testemunhos importantes do que Deus tem feito nessa igreja, que aliás estava com saudade já, fazia bastante tempo que eu não vinha aqui. Não tinha vindo ainda participar de culto juntamente com os irmãos, mas aqui havia um núcleo de teologia. A gente dava aula aqui nesse pedacinho aqui, tinha alguns alunos muito participativos, muito envolvidos. Depois a gente desceu também, deu aula ali embaixo. Pastor Ezequiel Amâncio, conheço já de longa data, 25 anos, desde que eu nasci para a fé na Assembleia de Deus ali em Vila Beatriz, depois virou Vila Madalena. E ele que apresentou meu filho, que hoje tem 15 anos, então ele tem essa cara de jovem, mas ele já tem chão, já tem história já, graças a Deus. Agradeço aqui o convite do Vanderlei, em nome de Deus, e o pastor que abençoou, o pastor que autorizou. Estamos aqui trazendo essa parte da palavra de Deus. E também me alegro bastante do que já ouvi aqui nessa noite, dos hinos que já foram entoados. Eu senti já a presença de Deus neste lugar e pude me alimentar espiritualmente. E creio que o Espírito de Deus que continua neste lugar, ele tem algo a falar ao teu coração. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, através desse tema, que foi um tema muito interessante, um tema que faz todo sentido, um tema que está muito conectado, está muito relacionado ao objetivo, que estamos trazendo aqui nessa ministração, um culto de conscientização missionária. Então estamos falando acerca da ordem do Senhor Jesus Cristo para nós, porque não foi um pedido. O Senhor não disse assim, se sobrar um tempo, se você tiver afim, se tiver de vontade, vai pelo mundo inteiro aí pregando o Evangelho, levando as boas novas de salvação. Negativo, ele disse, é uma ordem que ele está lhe dando, é uma ordenança: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho que é senão a mensagem de boas novas de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, que veio até nós, encarnou, viveu entre nós sem pecado, entregou a sua vida na cruz do Calvário e consumou a obra da salvação no alto da cruz, quando ele disse está consumado, quando ele entregou, rendeu o seu Espírito, e quando ele abriu para nós o caminho de salvação através da pessoa dele, porque ninguém vem ao Pai senão através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, como Paulo disse, porque pregar o Evangelho é uma imposição a mim. Eu tenho essa obrigação, eu tenho esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Um dia o Senhor usou alguém para pregar o Evangelho para você, ou usou alguém para pregar o Evangelho para os seus pais ou para os seus avós, e você foi trazido para esta tão maravilhosa salvação. Então você é conclamado nesta noite a também tomar posição no reino de Deus e proclamar o Evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Falar acerca do Nazareno não é pregar boas novas, não é falar de teologia. Pregar boas novas não é falar de filosofia. Pregar boas novas é falar acerca do que o Nazareno tem feito na sua vida. O Nazareno te curou, o Nazareno te salvou, o Nazareno te libertou, o Nazareno te recebeu na presença dele, o Nazareno perdoou os teus pecados, o Nazareno escreveu o teu nome no livro da vida, o Nazareno está com você até a consumação dos séculos. Então, a única coisa que o Nazareno diz: abra a tua boca e fala acerca daquilo que eu sou na sua vida. Quando você assim o faz, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que opera a salvação. Nós não fomos chamados para salvar ninguém. Nós fomos chamados para falar acerca daquele que salva. A minha obrigação, o meu chamado é proclamar aquele que salva, aquele que salva o mundo inteiro, porque o seu sangue é suficiente para salvar até o mundo inteiro, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo inteiro e assim deu o seu Filho. Então você tem hoje da parte do Senhor essa conscientização. Abra a sua boca e fale acerca daquele que salva. Vamos primeiro ler aqui o texto que é tema, novamente, já foi lido, mas vamos reler para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar já através dessa ministração.
Veja só, o tema é Atos 5:42. Veja só, Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a quem? A Jesus Cristo. Todos os dias, nas casas, no templo, não cessavam de ensinar e de proclamar acerca de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa realidade, o material está aí, pode começar a passar, viu? Isso, já pode pôr o primeiro. Quando olhamos para essa realidade, nós entendemos que estamos olhando para uma igreja que tomou como paradigma o Senhor Jesus Cristo para si. Jesus Cristo é o seu modelo. Por Jesus Cristo ser o seu modelo, eles estão vivendo o que chamamos de avivamento. Avivamento não é necessariamente movimentos corporais, de correr, de rodar, de pular, mesmo que em algumas situações, em algumas circunstâncias, devido à alegria no Espírito, nós nos expressemos dessa maneira. Eu não estou condenando essas manifestações, mas estou dizendo para você que se satisfazer com elas é permanecer na superfície, é ser superficial. O avivamento vai muito mais além disso, ele está muito mais profundo do que isso. Avivamento é de fato estar vivo na presença de Deus. E como é que nós estamos vivos na presença de Deus se nós não temos o Espírito de Deus? Então estar vivo na presença de Deus é o ter o mover do Espírito de Deus dentro de nós. E se o Espírito de Deus está dentro de nós, se nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e somos governados por Ele, como Paulo diz, andeis conforme a lei do Espírito, não cumprireis a vontade da carne. Se de fato andamos conforme a lei do Espírito, o Espírito de Deus tem plena autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que nós vimos aqui esse trabalho maravilhoso de pessoas que vão de casa em casa, evangelizando, impondo as mãos para orar, levando a palavra de Deus. Eu sempre acreditei nesse trabalho de evangelismo nos lares. Já participei de muitos, já vi muitos trabalhos desses trazerem frutos maravilhosos para o reino de Deus. E só aqueles que estão envolvidos só podem realizar esse trabalho porque o Espírito de Deus está movendo sobre eles. Porque você estende as mãos para orar, mas quem realiza o milagre é o Espírito de Deus. Você abre a boca para evangelizar, mas quem te dá a palavra é o Espírito de Deus. Você vai até uma pessoa para aconselhar, mas quem te dá sabedoria é o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus não nos mover, nós não fazemos nada. Se o Espírito de Deus não nos tomar, se nós não nos submetermos à sua ação, nós não temos sucesso em nada. Então, quando nós olhamos para essa realidade aqui, nós vemos pessoas que estão sendo plenamente utilizadas, plenamente usadas pelo Espírito Santo de Deus. Só que para chegarmos até esse texto, que é a conclusão, que é o resultado, nós temos todo um processo. E esse processo, ele pode ser visualizado através de outros textos que nós vamos fazer uso aqui nessa noite. Então temos já na tela o texto inicial. Peço para passar para o próximo já. Pode passar aí para o próximo? Ótimo, está aí. Eu peço para que vocês, juntamente comigo, nas Sagradas Escrituras, vamos fazer algumas breves leituras e ver como o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração através desse texto. Quando esse texto foi me dado, e eu comecei já a me debruçar sobre a Sagrada Escritura, eu me senti muito alegre pelo Espírito Santo de Deus me direcionar a esse texto aqui, e por ele mostrar coisas importantes que eu quero que você leve no seu coração, que eu quero que você tenha muito claro na sua mente. Então vamos lá comigo no versículo de número 17 desse mesmo capítulo. No versículo de número 17, eu quero ler primeiro do 17 até o 20. Estamos falando sobre missões, e especificamente sobre missões urbanas. Então no capítulo 5, versículo 17, vejamos o que diz. Olha só: e levantando-se os sumos sacerdotes que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: ide apresentar-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, eu quero ressaltar algumas características aqui.
Quero ressaltar que quando você começa a realizar a obra de Deus da maneira como Deus realiza através de você, quando você se apresenta diante de Deus como um instrumento nas mãos dele, e o Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade para trabalhar através da sua vida, alguns resultados, algumas consequências vão começar a se manifestar, algumas coisas vão começar a acontecer, e muitas delas podem assustar aqueles que são novos na fé, podem trazer algum tipo de perplexidade, e a gente observa isso na vida dos apóstolos. Os apóstolos, num primeiro momento, eles estiveram receosos, num primeiro momento eles estiveram com medo, tanto que logo após a morte do Senhor Jesus Cristo, antes ainda da sua ressurreição, da sua manifestação a eles estiveram aterrorizados e se esconderam no cenáculo. Eles estavam ali isolados, escondidos, com medo. Só que o Senhor Jesus Cristo, que já havia prometido, e as suas promessas não caem por terra, porque passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não caem por terra. As palavras do Senhor que estão sobre nós, as palavras do Senhor as quais nós cremos, sobre a palavra dele nas quais nós andamos, nós caminhamos, ele disse: o Filho do Homem vai a Jerusalém ser entregue e ser morto pelos gentios, mas tem outro detalhe, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então eles não compreenderam, e eu não os culpo, porque muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Eles não entenderam essas palavras, mas nós também não entendemos muito aquilo do que Deus faz na minha e na sua vida. Nós não entendemos às vezes um processo que estamos passando para um aperfeiçoamento, porque Jesus disse: Ele é a videira, nós somos a vara, e o Pai é o agricultor. Nós estamos ligados na videira, recebendo a seiva, recebendo o Espírito de Deus, que nos vivifica. Mas o Pai é o agricultor, que limpa a vara, que tira tudo aquilo que não pertence a ela, que tira tudo que atrapalha o seu crescimento, que tira tudo que atrapalha a sua frutificação. Então Deus tem um processo na minha e na sua vida de limpeza. Deus tem um processo na minha e na sua vida de aperfeiçoamento. Deus tem um processo na minha e na sua vida de transformação, para que nós saiamos do homem carnal e sejamos homem espiritual, mulher espiritual, pessoas que andam conforme a vontade soberana de Deus. Então os apóstolos no primeiro momento não entenderam, mas o Senhor Jesus, quando ressuscitou, se manifestou àqueles dois discípulos que iam no caminho de Emaús, se manifestou àquelas mulheres que foram até o seu sepulcro e foram surpreendidas pelo Cristo ressurreto. E ele se manifestou no meio do cenáculo, não precisou ninguém abrir a porta, ele se manifestou ali no meio deles, e ele disse: não é um espírito, é um corpo glorioso, é alguém ressuscitado, é o Filho do Homem que, como é dito, é a primícia dentre os que dormem. Dentre todos aqueles que partem e que morrem, ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E aquele que for fiel até o fim participará da mesma ressurreição. Nós seremos ressuscitados e seremos glorificados por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então os apóstolos no primeiro momento não entenderam, mas quando Jesus Cristo se manifestou e quando eles compreenderam o chamado que Jesus tinha sobre eles, o Senhor disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles permaneceram, e no dia de Pentecostes houve a grande manifestação da descida do Espírito Santo, com vento veemente, com línguas repartidas como que de fogo, com aquela manifestação que na teologia chama-se de xenolalia, quando eles falaram em línguas estrangeiras. E você tem ali toda a capacitação, todo o revestimento de poder, o mesmo revestimento de poder que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos dias, porque o Espírito de Deus não mudou, porque o Espírito Santo de Deus não enfraqueceu, ele está no nosso meio, ele está entre nós, ele é o selo da minha e da tua salvação, ele é a garantia da nossa predestinação, ele é aquele que resiste ao iníquo, ele é aquele que está com a igreja, ele é aquele que vai arrebatar a igreja. O Espírito Santo de Deus que está nos dirigindo ao longo dessa caminhada, que revestiu os apóstolos, é aquele que está no nosso meio, é aquele que nos toca, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos reveste, é aquele que nos aviva. O Espírito Santo de Deus estava operando, trabalhando através dos apóstolos, através da igreja, de tal modo que o trabalhar dos apóstolos despertou a fúria. Conforme os apóstolos iam fazendo a obra de Deus, cumprindo a ordem do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura,
partindo de Jerusalém, depois Samaria, tá certo? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, no trabalhar para a obra de Deus, no realizar a vontade de Deus, eles começaram a atrair o ódio e a inveja de alguns que não poderiam ver o crescimento do Evangelho. E nessa noite a gente se depara com essa realidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está andando conforme a vontade de Deus, quando você está proclamando o Evangelho de salvação em Cristo Jesus, quando você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele se move em você, quando você é luz no meio das trevas, quando você é sal nessa terra, vão se levantar sempre pessoas que odeiam você, mesmo sem você ter lhes dado motivo. Por quê? Porque quando o mundo começa a te abraçar, quando o mundo começa a te receber, suspeite, talvez você esteja parecido com ele. Então, o risco da igreja hoje buscar a aceitação do mundo, como muitas têm feito, por isso que muitas igrejas estão se qualificando hoje como igrejas supostamente inclusivas. Inclusiva significa igrejas que incluem o pecado? Será que é isso? Será que há igrejas que não pegam mais um evangelho integral, mas pregam uma Bíblia recortada, uma Bíblia adaptada, uma Bíblia atualizada? Porque se for isso, um evangelho inclusivo, eu prefiro ser um evangelho retrógrado, eu prefiro ser um evangelho antigo, eu prefiro ser um evangelho que foi pregado na cruz do Calvário, eu prefiro ser um evangelho que confronta o mundo, eu prefiro ser um evangelho que o mundo não suporta, um evangelho que o mundo não aceita, um evangelho cujo qual o mundo se levanta, um evangelho que faz com que aquele que o prega seja lançado no cárcere. Porque essa é a situação. Veja, os saduceus, quem eram os saduceus? Era a ala sacerdotal, porque havia uma diferença, haviam facções, haviam seitas. Os fariseus eram os professores, que estavam ligados às sinagogas. Os saduceus era a ala sacerdotal, desde Zadok, lá da época de Salomão. Eles eram o clã sacerdotal, que estava ligado ao templo. E o templo tinha tanto a questão dos sacrifícios, que eram realizados ali, mas tinham também operações financeiras que eram realizadas com a venda de animais que eram considerados puros para o sacrifício. Havia uma moeda específica do templo, então quem chegava tinha que fazer o câmbio. Então tinha toda uma politicagem ligada a essa situação desse clã sacerdotal. E conforme a igreja começou a pregar o evangelho de salvação em Cristo Jesus, começou a esvaziar certos contextos e começou a encher, mesmo eles não tendo templo, iam para as casas, mesmo eles não tendo igrejas bonitas como essa, se reuniam debaixo de uma árvore, mesmo eles não tendo condições confortáveis, se reuniam onde pudesse. Quando a perseguição apertou mesmo lá em Roma, se reuniram até em catacumbas. Não importa onde você está, importa que onde estiverem 2 ou 3, o Nazareno está ali. É uma casa no meio da favela, não importa, o Nazareno vai lá. É lá dentro do hospital, não importa, o Nazareno está com você. É no meio de uma perseguição, no meio de tribulação, não importa, o Senhor se manifesta. Aonde estiverem 2 ou 3, estou eu ali no meio deles. Então a politicagem começou a falar mais alto, e eles começaram a sentir inveja. Então, quando você começar a andar conforme a vontade de Deus, e Deus começar a se manifestar, não se assuste. Vai vir grande perseguição, vai vir grande levante, vai vir grande tormenta, vai vir grande ódio. Mas o mesmo Deus que permite que o seu servo, a sua serva, possam até ser lançados na cadeia, mas é o mesmo Deus que manda a providência do céu, envia o seu anjo no meio da noite, abre as portas do cárcere, coloca os apóstolos para fora e diga: agora vá lá para o templo pregar o evangelho. A igreja não pode se esconder, a igreja não pode se fechar dentro das suas paredes. A igreja tem que proclamar para o mundo a plenos pulmões que só Jesus Cristo é o Salvador. Você não sabe quão é cara essa mensagem. Você não sabe como o inimigo está arquitetando todo um plano, está arquitetando todo um sistema para que essa mensagem seja cada vez mais difícil de ser pregada. Então, quando a gente traz essa mensagem de conscientização missionária, eu digo para vocês que a conscientização começa aqui. A conscientização começa quando você se conscientiza
que vai ser muito caro para você servir a Deus em espírito e em verdade. Agora, se valer a pena servir a Deus, vá até o fim, como foi dito para Daniel, e tu vá até o fim. Se for necessário entregar a vida, entregue. Se for necessário ser morto, seja. Se for necessário ser preso, seja. Mas o Senhor tem garantido para você mansões celestiais. Ele tem garantido para você ressurreição. E João diz na sua carta: quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos juntamente com ele. Então nós temos que ter a certeza de que Jesus Cristo é a garantia da nossa vitória. Jesus Cristo é a garantia da minha e da tua vitória. Outro trecho, vamos para o versículo 21. O versículo 21 diz o seguinte, ó: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho, e todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo, os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encarceraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência. Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente está vendo o jornal de hoje. A palavra do Senhor é nova a cada dia, porque ela é a manifestação do próprio Deus. Ela é teopneus, ela é soprada por Deus. Então a palavra do Senhor é nova a cada dia. A cada dia ela tem o mesmo efeito, ela tem o mesmo poder, ela tem a mesma autoridade. Ela é nova a cada dia. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente não está olhando algo do passado, a gente está olhando algo do presente. Esse texto aqui é para mim e para você. Esse texto aqui fala da nossa realidade atual, da nossa situação atual. Quando você serve a Deus, quando uma igreja ela firma um propósito de servir a Deus em espírito e em verdade, ela incomoda o mundo, ela incomoda as trevas, ela incomoda o diabo e os seus anjos, ela incomoda o mundo, ela incomoda o sistema, ela incomoda aqueles que estão em oposição a Deus, porque aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo. Aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Então com Jesus não tem meio termo, não tem coluna do meio. O Senhor disse: é sim, sim, não, não. O demais é procedência maligna. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então não existe evangelho da coluna do meio. Ou você é por Cristo, ou você está perdido em trevas, e você está condenado ao inferno. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: eles declaradamente estão pregando Cristo Jesus, abertamente, mesmo diante de todas as consequências. Eles estão plenamente confiantes na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eles entregaram sua vida em Cristo. Jesus nos alerta com relação a isso. Ele diz: aquele que busca guardar a sua vida, perderá. O que é tentar guardar a sua vida? É evitar os conflitos da vida, é evitar os conflitos, é evitar os embates, é evitar as contradições, para você poder ter uma vida mais tranquila. É evitar os conflitos no trabalho para não perder o emprego. É evitar os conflitos na faculdade para não atrair inimizade. É evitar os conflitos no bairro para não ser taxado como crente a crente. E Jesus disse: aquele que está fazendo isso, buscando guardar a sua própria vida, vai perdê-la. Por quê? Aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai e dos santos anjos. Pode ser que todo mundo esteja dando risada, pode ser que todo mundo esteja zombando, pode ser que todo mundo esteja desprezando, mas Jesus no trono da glória está sentado,
Ele diz: este aí é meu servo, esta aí é minha serva, e em breve vai ser arrebatado, e vai ser coroado, e vai ser galardoado, e vai se assentar na mesa do banquete. Você tem que escolher se você quer a glória de Deus, ou se você quer o aplauso do mundo. Se você quer a glória de Deus, você vai ter o ódio do mundo, você vai ter o desprezo do mundo. Assim aconteceu aqui nessa situação. Eles escolheram Jesus. Aleluia. Eles escolheram o reino de Deus, e eles estavam pregando o reino de Deus diante de todas as consequências. E o que acontece? Deus confundiu o sistema, Deus confundiu as autoridades. Assim também a igreja nesses dias. Um grande esquema está se armando contra a igreja, está se movimentando. Você tem visto as notícias. Só que Deus confunde o sistema. Deus abre as portas do cárcere, Deus libera a palavra, Deus te capacita, Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia, e você prega no meio de um tempo que não é favorável, no meio de um tempo de perseguição, no meio de um tempo de perseguição, de contrariedade ao Evangelho. Mas você prega não por você mesmo, mas você prega por causa daquele que está em você. E o que acontece? Primeiro eles prenderam, Jesus soltou, mandou um anjo e soltou. Ele é a autoridade máxima, não é o juiz, não é o médico, ele é a autoridade máxima, ele é o supremo do supremo, ele é a autoridade máxima. O supremo mandou prender, o sinédrio. Jesus disse: está solto, o alvará de soltura está aqui, e o agente está descendo para colocar lá fora. E ele soltou e fechou de novo, trancou de novo. Quando eles foram procurar, não está aí. Está onde? Está pregando lá na escadaria do templo. E aí, quando ele resolveu ir lá buscar os apóstolos para uma audiência, a atitude não foi mais a mesma. A atitude de arrogância, a atitude de petulância, de pegar eles de forma grosseira e arrastar para o cárcere, não foi mais a mesma. Agora eles chegaram: com licença, tudo bem, né? Por favor, por gentileza, por obséquio, quando o senhor terminar a sua pregação, o senhor pode, por gentileza, comparecer no tribunal para uma audiência. A atitude é outra. Por quê? Não é por minha causa, não é por causa de mim, não é por causa do meu argumento, não é por causa do meu poder, do meu braço, mas é por causa do Deus que me mandou pregar, é por causa do Deus que garante a tua vida, é por causa do Deus que garante a pregação que Ele te deu, para você pregar, para você abrir a sua boca e entregar a mensagem. Deus confunde as autoridades, Deus confunde o sistema, Deus confunde aqueles que estão se levantando contra a igreja. Então a igreja de Cristo, ela tem a mão de Deus sobre ela para pregar o Evangelho. Eu não vou prosseguir nas leituras, que o tempo já foi, mas as outras verdades que nós temos aqui são: quando eles compareceram na audiência, aquelas autoridades estavam tomadas do ódio, espumando o ódio. A primeira deliberação deles era matar os apóstolos, matar todos eles, naquele momento. Então eles estavam usando ali de todo esse autoritarismo, porque eles não tinham esse direito, essa liberdade, uma vez que estavam sob a chamada Pax Romana. E a Pax Romana, você tem todo um sistema de leis, sistema de tramitações, onde é necessário haver uma acusação, é necessário haver uma defesa, uma condenação, para então a morte. E Roma não condenava a morte por qualquer crime, mas somente por insurreição, se levantar contra o Estado. Mas eles burlaram todo o sistema, utilizando o seu autoritarismo, queriam levar os apóstolos a óbito, queriam matá-los sumariamente. Só que Deus sempre tem a sua estratégia. Aleluia. O diabo nunca pega Deus de surpresa, meu irmão. Pode ficar tranquilo, pode entregar os teus caminhos ao Senhor, como diz Pedro na sua carta: entregando os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Aleluia. Lança sobre ele, lança diante dele todas as vossas aflições, porque ele tem cuidado de você. Enquanto você dorme, ele cuida de você. Enquanto você trabalha, ele cuida de você. Enquanto o mal, enquanto os servos de Satanás estão planejando a tua queda, como foi lá na Pérsia, Amã planejando matar todos os judeus, mas Deus colocou Esther lá no palácio. Mas Deus colocou Mardoqueu numa situação específica, numa situação vantajosa, na qual ele deu livramento ao rei, e o rei depois o honrou.
Da mesma situação do testemunho que o irmão contou aqui. Deus tem seus meios de trabalhar. Então aquele irmão que não abriu a barbearia no dia, por quê? Porque Deus falou, você tem outro endereço hoje para ele. Você tem outra pessoa que eu vou abordar através da sua vida. Então quando você não entender o trabalhar de Deus, fica na presença do Senhor orando em espírito, porque Deus tem controle de toda a situação. Nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Confia no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então Deus criou uma situação em que eles foram levados para o Sinédrio. Eles estavam na mão deles para serem mortos. E Deus levanta lá no meio deles, quem? Um fariseu, chamado Gamaliel, um sábio. Foi professor de Paulo, inclusive. Gamaliel, a argumentação que ele traz ali não é extraordinária. Ele disse, se levantou um Teudas, se levantou um outro chamado Judas, fez lá uma bagunça terrível, mas passaram. Então se eles forem um movimento semelhante a esses, apenas humano, eles também vão passar. Mas se forem Deus, mas se Deus estiver aí nesse negócio, mas se a mão de Deus estiver operando aí nesse negócio, aí se vocês se oporem, vocês vão estar lutando contra Deus. Talvez você não tenha voz lá no congresso, mas Deus levantou alguém para falar lá. Talvez você não tenha voz lá no tribunal, mas Deus tem alguém que lhe levanta lá para falar com você. Talvez você não tenha voz em determinados contextos, mas Deus tem os meios dele de trabalhar. Somente entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós precisamos e nós podemos confiar plenamente no Senhor. Deus mudou a sentença de morte, mudou para chicoteamento. Eles foram chicoteados. E o que eu achei mais lindo, para terminar, que eu já passei, já estourei o tempo, terminar com 41 e 42. Olha só, lê comigo. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, como? Murmurando. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, como? Cabisbaixo, triste, mocoronga, reclamando, murmurando, colocando nas redes sociais lá, estou fazendo a obra de Deus, mesmo assim estou apanhando. Onde está Deus? Já pensou que é fazer uma pergunta dessa, a audácia de fazer uma pergunta dessa? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar em que Ele sempre esteve. Ele é o Rei de todo o universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele está sentado no alto, sublime trono, habita na luz inacessível, como diz Tiago na sua carta. Onde está Deus? Está no mesmo lugar, no mesmo lugar em que sempre esteve. Só que os apóstolos, quando passaram por aquela situação, eles não ficaram chorando e perguntando onde está Deus. Eles estavam alegres no seu espírito, porque se eles estavam apanhando por causa do Evangelho, é porque eles tinham o privilégio de pregar o Evangelho da salvação. É porque eles estavam incomodando o mundo, é porque eles estavam incomodando Satanás. Quando o mundo se levantar contra você, se alegre, se regozije, porque você está na direção certa, porque você está andando conforme a vontade soberana de Deus. Quando o mundo te aplaude, quando o mundo te elogia, tome muito cuidado, você está andando na direção errada. Mas quando o mundo vira a cara para você, te critica, te ofende, te agride, você está na direção certa. Aleluia. Você está andando conforme a vontade de Deus, e Deus anda na contramão do mundo. Deus anda na contramão do mundo. A igreja não tem como ser aceita pelo mundo, porque nós estamos contra ele. Então você tem a situação na qual os apóstolos foram chicoteados. Qual foi o sentimento? Se regozijaram, se alegraram. Nós temos que nos alegrar nas perseguições, porque a perseguição significa estar andando conforme a vontade de Deus. Está andando conforme a vontade de Deus. Veja só, regozijaram-se de terem sido dignos, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aí chega a conclusão. E todos os dias no templo e nas casas não cansavam de ensinar e de anunciar a quem? Quando a gente entende qual é o peso desta palavra aqui que nos foi entregue, quando nós entendemos qual foi o preço pago pela minha e pela tua salvação,
que não foi com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue do unigênito Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário. Quando nós entendemos qual é o valor da obra que nós estamos fazendo, nós regozijamos em Deus diante das perseguições, e nós estamos continuamente na presença dele, no templo, nas casas, em todo lugar, ensinando que Jesus Cristo é o único Salvador. Que o Espírito de Deus te faça regozijar nesta noite, se alegrar, se renovar, ser renovado no Espírito, para anunciar Jesus o Salvador, mesmo diante de todas as consequências. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, e peço perdão porque estourei o tempo. Pedro foi autorizado aqui para estar fazendo um apelo. Veja, o que está sendo ofertado aqui? Está sendo ofertado que você venha diante do altar e reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Jesus não é um pedaço de bolo para ficar oferecendo para você várias vezes. Jesus não é algo barato. Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o único caminho para chegar no céu. Ele é aquele por meio de quem você chega até Deus. Então, se há entre nós alguém que quer levantar as suas mãos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, peço para que você se levante e venha até aqui à frente. É a sua oportunidade. Você não sabe se existe amanhã. Você sabe que hoje é o dia que Deus separou para mudar a tua história, mudar a tua vida, estar junto com você nessa caminhada e fazer com que você tenha acesso às emoções celestiais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Qual é o seu nome? Rodrigo. Cumprimenta você com a paz do Senhor e fica firme. Os irmãos vão orientar você sobre curso de discipulado, e o Senhor Jesus Cristo está te salvando nessa noite. O seu nome é o livro da vida. O Senhor Jesus vai com você, e Ele estará com você até a consumação do céu. Parabéns pela sua decisão. Peço para a igreja, se coloque em pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque a mão do Senhor continua operando. A mão do Senhor continua operando. O Rodrigo está aqui e agora ele participa, ele faz parte da comunhão desta igreja.